Professor, a declaração do ministro Alexandre de Moraes é óbvia, né? Parece que tem muita gente aí na fila, alguns a gente já conhece, outros conhecemos, mas ainda não foram citados para pagar a sua conta pelo 8 de janeiro, né? Perfeito, Rafael, perfeito. E veja que ele foi muito claro e direto, Rafael, ao dizer omissão e conivência de autoridades do governo anterior e autoridades que estariam, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ainda no exercício das suas funções. Portanto, vamos aguardar os inquéritos, o conhecimento desses inquéritos, caso não haja segredo de justiça, e serão ou não recepcionados ou recebidos pela justiça, transformando-se em ações penais. Portanto, ele deixou bem claro, e é muito interessante a fala do ministro Alexandre de Moraes, que é um diálogo entre a sua fala da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Se nós olharmos o conjunto desses discursos, há um diálogo na defesa intransigente, e a ministra Rosa Weber foi muito feliz, né? Foi um discurso, sem exagero, Rafael, histórico da ministra Rosa Weber. Ela fez referência ao preâmbulo aqui da Constituição, que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. É isso, a defesa da Constituição. E faço questão também de lembrar a quem nos acompanha, Rafael, ela faz uma passagem e fala em nove língua. Para muitos, esclarecer o que é a nova língua. A nova língua é uma referência ao clássico da literatura distópica do George Orwell, chamado 1984, em que tinha um Ministério da Verdade e o personagem principal, Winston, ele reescrevia todo dia a história. Então ela era reescrita segundo o que o poder queria. Liberdade era escravidão, guerra era paz, e a nova língua era no sentido de cortar palavras até chegar um momento que o dicionário ficaria restrito ao número tão pequeno de palavras que seria impossível, Rafael, nós nos comunicarmos e termos qualquer questionamento em relação ao Big Brother, ao grande irmão que governava e ninguém sequer o conhecia a não ser as suas imagens. Ou seja, o livro 1984, o clássico do escritor inglês George Orwell, é a referência do que é o totalitarismo. E o que a ministra Rosa Weber está dizendo que essa Constituição, a Constituição Cidadã e as instituições criadas, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e toda a estrutura democrática é justamente o oposto. E os vândalos, terroristas e criminosos do dia 8 de janeiro quiseram justamente destruir, rasgar a nossa Constituição. Foi simbólico aquele roubo daquela cópia da Constituição que foi inclusive devolvida, né? Que não era o texto original, a cópia original, mas aquilo foi muito simbólico. Então a ministra ela foi corretíssima, né? Colocou o dado da importância da Constituição, e eu fiquei particularmente, por fim, muito feliz de ver que o plenário físico do Supremo Tribunal Federal, que foi tão atingido pelos vândalos, está reconstruído porque ele não foi destruído pelos vândalos. O princípio da Constituição foi superior ao vandalismo e o terrorismo de dia 8 de janeiro. E os discursos dialogam entre si e colocam a questão central para nós. A defesa intransigente, volto a dizer que a palavra que foi usada inclusive pela ministra Rosa Weber, da defesa do Estado democrático de direito.